Apoie o Futuro Nota 10. A LBV conta com a sua ajuda. Olá, amigo da TV Transamérica e das redes sociais. Estamos ao vivo nos estúdios da TV Transamérica pelo canal 59 UHF e também pela página no Facebook da TV Transamérica e na página do Verdade Expressão. Você pode participar conosco através do WhatsApp no 41 996133677, vocês estão vendo ali na tela. Também estamos ao vivo pelo site do Verdade Expressão, verdadeexpressão.com.br. Lembrando que esse programa vai ao ar todas as segundas-feiras às 19h30, ao vivo, com reprise toda sexta-feira às 18 horas, tanto pelo canal 59 UHF como pelas redes sociais, na página da TV Transamérica e do Verdade Expressão. Nosso entrevistado hoje é o deputado federal Aliel Machado, do Rede, presidente da sigla aqui no estado. Boa noite, deputado. Uma honra recebê-lo aqui. Obrigado, Rafael, a todos que nos acompanham aqui pela TV Transamérica. É uma satisfação estar junto com vocês aqui e poder participar ao vivo do seu programa. Começar perguntando um pouco sobre a sua carreira política. Primeiro, o porquê da política, o porquê esse viés da política. A gente vê aí que você faz aí vários vídeos instantâneos em rede social, debatendo temas polêmicos. Como que nasceu, você que era do PCdoB, como que nasceu esse viés para a política? Bom, eu sou do estado de Ponta Grossa, né? E represento o estado do Paraná. Hoje, do estado do Paraná, eu sou o deputado federal mais jovem, dos 30 parlamentares que representam o Paraná em Brasília. E ao contrário do que as pessoas pensam, aquelas que me veem como deputado mais jovem, eu não sou filho de político, não tenho ninguém da minha família na política e nem no mundo empresarial, que são dois segmentos fortes hoje dentro da representação política. Eu venho dos movimentos sociais, comecei a minha luta lá na base, o Grêmio Estudantil do Colégio Estadual, onde estudei em Ponta Grossa, veio de uma família onde eu precisei trabalhar desde criança, desde muito cedo. E participando das discussões, dos debates que envolviam a juventude em Ponta Grossa. Transporte coletivo, a questão dos direitos da meia entrada, os direitos da juventude, a questão do lixo em Ponta Grossa, que sempre teve um debate muito sério. E acabei sendo candidato a vereador em Ponta Grossa. Fui candidato em 2008, não venci a primeira eleição de vereador, conquistamos uma vaga de suplente. Em 2012, fui candidato a vereador novamente. Fui eleito o terceiro vereador mais votado de Ponta Grossa. E naquele escândalo que ficou conhecido no Brasil inteiro, do falso sequestro de uma vereadora no dia da eleição da presidência da Câmara, eu acabei me transformando, acabei ganhando a eleição para presidente da Câmara. E virei o presidente da Câmara mais jovem da história de Ponta Grossa, com 23 anos. Então, como eu vim de uma luta desde os meus 12 anos lá no movimento estudantil, nos movimentos sociais, criticando a representação política, criticando os erros políticos, do nada eu virei o presidente da Câmara, assim, não do nada, mas a presidência da Câmara era inesperada por muitos. E ali eu tive que fazer, na prática, aquilo que eu sempre cobrava dos demais políticos, deixei de ser pedra para ser vidraça. E nesse momento tivemos a oportunidade de fazer algumas transformações que a cidade de Ponta Grossa esperava na administração da Câmara Municipal. Em 2014, coloquei o meu nome à disposição como candidato a deputado federal e fiz a maior votação da história em Ponta Grossa para deputado federal, 61 mil votos apenas em Ponta Grossa e mais 21 mil votos ao redor de Ponta Grossa em algumas cidades que tinham uma representação partidária próxima também do que nós pensamos e conquistamos aí uma cadeira nesse que é um dos momentos mais turbulentos e críticos da política brasileira lá em Brasília. E o ano passado você também disputou a eleição para a Prefeitura de Ponta Grossa, chegou ao segundo turno, foi bem votado também. Né? Disputamos a eleição em Ponta Grossa, fui candidato a prefeito, uma coligação que defendeu a oposição em Ponta Grossa, né? O prefeito atual acabou se reelegendo, mas nós chegamos ao segundo turno, fizemos quase 45% dos votos. Foi um aprendizado e uma vitória política muito grande, porque enfrentamos um grupo
já mais conservador na cidade, um grupo que detinha o poder econômico muito maior, detentores das mídias na cidade também, rádios e tudo mais, e a gente fez um contraponto a isso. A cidade teve 5 candidatos a prefeito, e nós conseguimos aí, pela Rede Sustentabilidade, que é o partido ao qual eu sou filiado, chegar ao segundo turno de Ponta Grossa, que é a 4ª maior cidade do estado do Paraná. A gente atravessa talvez uma das maiores crises políticas da história do país e uma grande instabilidade. Sua opinião, estando lá em Brasília, o que é necessário hoje para o país conseguir atingir uma estabilidade, uma governabilidade política? Eu acho que esse é um momento de transição. Nós estamos passando o Brasil a limpo nesse momento. E quando a gente está fazendo uma faxina, a gente também comete equívocos. E o Brasil hoje tenta fortalecer a sua democracia. A nossa democracia, que é uma democracia muito nova, é uma democracia que ainda precisa passar por alguns obstáculos, passa por uma grande crise política. Mas essa crise política está andando ao mesmo tempo ao lado de uma crise econômica. E ao lado da crise econômica e da crise política, nós temos uma crise moral, uma crise ética, uma crise de identidade no nosso país. Para superar isso, primeiro nós precisamos de tempo. Não vai ser do dia para a noite, isso é o que mais me preocupa. Não adianta nós queremos encontrar por aí um super-herói, um salvador da pátria. Esses discursos de salvadores da pátria já foram testados no mundo inteiro, e inclusive no Brasil, e os resultados foram catastróficos. Nós precisamos ter serenidade nesse momento. As pessoas precisam participar mais da política, o discurso contra a política é equivocado. Somente através da política que nós conseguiremos fazer as transformações que acreditamos. É preciso separar o joio do trigo, é preciso entender que existem pessoas sérias, mas eu digo aqui uma frase da Marina Silva, que é a porta-voz nacional da rede. Não tem como você ter uma árvore boa num ecossistema podre, num ecossistema ruim. E somente com transformações através de reformas estruturantes, como a reforma política, como a participação das pessoas de bem, que nós vamos conseguir transformar. Já temos algumas vitórias. Apesar de não ter conseguido mudar a legislação no Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, depois de uma interpelação da Ordem dos Advogados do Brasil, proibiu financiamentos empresariais. Talvez esse seja um dos maiores cânceres da política brasileira. A permissão para que interesses econômicos se sobreponham sobre os interesses políticos. Então eles acabam tendo uma oligarquia de representação dentro do Congresso Nacional e da política como um todo, e com isso defendendo esses interesses que ao longo dos anos foi crescendo através de uma bola de neve e aumentando ainda mais o preço da corrupção. Uma parte da corrupção para beneficiar interesses pessoais e individuais, mas uma grande parte da corrupção, que não deixa de ser errado, é corrupção para bancar campanhas eleitorais, para bancar esse sistema que é um sistema podre. Então entendo eu que é preciso vigilância da população, defesa das investigações, não ter seletividade nas investigações. Não adianta dizer que um partido político é o responsável pelo que aconteceu no Brasil, isso não é verdade. A corrupção na própria Petrobras vem de mais de 20 anos, mais de 30 anos. Os delatores que lá foram presos com milhões de dólares, dinheiro na Suíça, nos Estados Unidos, eram diretores, pessoas concursadas que passaram por vários governos. Então a gente sabe, o Eduardo Cunha, que está preso, ele vem com processos de denúncia contra ele desde a época da Telerge, em 1991. Então, são personagens da política que fazem parte de vários partidos políticos. Não tem partidos políticos santos, existem pessoas que cometem erros. E essas pessoas precisam pagar pelos seus erros para que a gente dê de exemplo e consiga superar esse momento. É complexo responder isso, saber como nós superamos esse momento de instabilidade política. O que a gente tem que defender é o fortalecimento das nossas instituições e defender que os políticos que vierem a pedir o seu voto, que se comprometam em representá-lo, que de fato eles estejam próximo daquilo que você pensa, que de fato eles tenham como compromisso votar reformas, votar propostas que atinjam o seu interesse, mas não com demagogia. Aquele que se comprometa a votar como eu votei,
o fim do financiamento empresarial, que não teve votos o suficiente para passar na Câmara dos Deputados. Foi votado o fim do financiamento empresarial e a Câmara decidiu permanecer com o atual sistema. A Câmara vota outras questões, como essas reformas estruturantes, que nem sempre representam a maioria e a vontade da nossa população. Agora, você estava falando da vedação a financiamento empresarial de campanha. A gente tem uma reforma política já ali em andamento, sendo discutida. Qual que é a sua perspectiva sobre essa reforma e o que você acha que deve mudar e o que não deve mudar? Também é difícil de responder essa pergunta, porque os políticos atuais não vão fazer as mudanças necessárias que a população precisa e que o sistema precisa. Por que não? Porque os políticos atuais, e nós que estamos lá, todos os deputados, foram eleitos por esse sistema. Então, querer mudar o sistema para melhorar para fora e prejudicar para dentro, não vão fazer. É difícil. Nós temos algumas propostas, enquanto rede de sustentabilidade, que defende, por exemplo, candidaturas avulsas. Na maioria das democracias do mundo, já é possível que pessoas possam representar uma causa sem necessariamente estarem amarradas a um partido político. Ah, mas isso enfraquece o fortalecimento partidário, isso enfraquece as organizações de defesa dos direitos das minorias. Mas hoje as pessoas já não se sentem representadas pelos partidos. As pessoas já votam individualmente no candidato, porque elas acreditam mais na pessoa do que no partido. E isso faz com que pessoas de bem, que poderiam não ter amarras no sentido de acompanhamento de votações, ou pessoas que representam uma causa, vou dar um exemplo. A pessoa defende pontualmente o meio ambiente, mas ela não gosta daquele líder partidário, não quer ter obrigação de apoiar um prefeito que ela não quer e o partido apoia, não quer ser de um partido que tem cacique, que ela tem que se filiar 6 meses antes, e agora pode voltar para 1 ano, para poder ser candidata. Chega na época da eleição, vendem a candidatura dela, ela não pode ser candidata. Muitos partidos fazem isso, mas ela quer defender uma causa. Ela defende o meio ambiente, as pessoas que defendem os animais, os outros defendem a justiça, pontualmente tem uma causa. A rede defende, nós inclusive já protocolamos uma proposta da possibilidade de candidaturas avulsas, e nós temos que mudar o sistema eleitoral. O sistema eleitoral, hoje eu faço parte de um partido que, teoricamente, ele é pequeno em expressão, é um partido novo, mas é um partido que tem identidade. É um partido que tenta fugir dessa polarização, de defender essa expressão popular, que hoje não acredita mais nessa briga política entre PT e PSDB, que se degladiam todos os dias como se um fosse santo e o outro fosse o culpado de tudo. Não é verdade. O sistema que é corrompido. E a rede tenta provar isso. Mas tem muitos partidos que são partidos de aluguel. Que são partidos que não têm candidato a governador, que não têm candidato a presidente, que sempre estão na rebarba dos outros partidos, que estão ali para vender o seu tempo de televisão, para vender a sua militância e que não representam. A reforma política precisa coibir isso. E eu acredito que somente uma constituinte exclusiva para fazer a reforma política, ou seja, a eleição de cidadãos, de pessoas de bem, da sociedade, que estariam lá apenas para fazer a reforma política, sem ter possibilidade de se recandidatarem novamente, ocuparem cargos, mas para fazer uma proposta política que venha da sociedade, que a gente conseguiria mudar esse sistema. De outro modo, nós vamos patinar um pouco ainda ao longo desses anos. Lembro em 2013 que as pessoas saíram às ruas para manifestar, para lutar, para dizer que o Congresso não os representava, de que o sistema político não os representava. Qual Congresso elegeu as ruas de 2013? As manifestações de 2013. Elegeu um Congresso mais conservador, um Congresso mais racista, um Congresso menos progressista e um Congresso que retira direitos. Qual foi o resultado do impeachment das pessoas que foram para a rua? O resultado foi colocar um governo também corrupto, foi colocar um governo que, além de ser corrupto, um governo que não teve votos para implementar medidas como essas, que querem retirar direito dos trabalhadores, que querem fazer os atropelos, que estão vendendo a nossa selva, a nossa Amazônia, que estão vendendo terras brasileiras
para o exterior, que estão tirando o direito dos indígenas, dos mais humildes, dos trabalhadores. E a gente sabe, um primeiro presidente agora da história da República denunciado por crime de corrupção. Vamos votar isso depois da manhã na Câmara dos Deputados. Então é um problema muito grave. A gente precisa ter uma educação cultural ainda. Nós precisamos não vender o nosso voto. As pessoas reclamam tanto da política, chegam na eleição, não participam. Chegam na eleição, elas não defendem um candidato, uma tese, e acabam colaborando para o sistema atual. Então, é difícil e complexo essa situação. Agora, como encarar o Temer, queira ou não queira, ele tem uma habilidade política muito grande, e ele fez uma manobra, que até que você se manifestou aí amplamente, foi a troca de parlamentares no CCJ. Como que você encara esse tipo de manobra no atual momento? É uma forma de manipular aí o resultado, né, já houve o resultado, né, foi amplamente favorável, mas foi uma forma, digamos, pode ser que dentro do regimento fosse possível, mas do ponto de vista moral não foi aprovado, né? Essa é uma atitude que claramente fica naquele ditado, pode ser legal, mas é imoral. O Temer está manipulando não só agora. O Temer comprou os deputados desde a época do impeachment. Dias antes da votação do impeachment, tinha um grupo de parlamentares. Foi divulgado amplamente pela própria imprensa que faziam fila na entrada do Palácio do Jaburu, fatiando o governo, negociando os espaços, para continuar essa corrupção, como agora a corrupção da mala, que era vendendo interesses do povo brasileiro para grupos, como esse do grupo da JBS. Nós não podemos aceitar com que isso aconteça. E agora é lógico que o Temer, para se proteger de uma denúncia grave, qual que é a diferença dessa denúncia para o impeachment? Eu votei contra o processo de impeachment. A Rede de Sustentabilidade, desde o início, é a favor de uma nova eleição. Lá atrás, nós dizíamos, tem que caçar a chapa. Se colocar o Temer nesse momento, eu entendia na época do impeachment, era dar uma falsa sensação de estabilidade. Era como se desse uma morfina numa doença grave. Poderia até naquele momento parecer que iria resolver. Para resolver o problema, só chamando o povo para decidir. Não um grupo de políticos fazerem acordos como fizeram lá para se estabilizar lá dentro. Eu entrei, inclusive, no Tribunal Superior Eleitoral, que à época o Gilmar Mendes tinha uma posição de que tinha que caçar. Depois que virou só o Temer, não podia mais caçar a chapa. Então, a gente vê, inclusive, influência, politicagem no judiciário, nesse caso do Gilmar Mendes. E a gente defendia, desde aquele início da crise política, onde foi descoberto de que houve benefícios nas eleições para a chapa de Dilma, para a chapa de Aécio e tudo mais, de que somente a cassação da chapa e o chamamento de uma nova eleição tiraria o Brasil da crise. Porque aí você faria um debate, que é o apropriado no momento eleitoral, e aí o brasileiro, depois disso, poderia escolher. Qual que é a diferença da eleição passada? Porque agora as cartas estavam abertas. A economia está posta, que a economia está ruim, que tem o desemprego. Não vai ser feita uma maquiagem como foi feito na eleição. Eu mesmo, não era deputado, eu era vereador no interior do Paraná, em Ponta Grossa. Os dados que nós tínhamos eram dados favoráveis. Foi uma mentira. A campanha eleitoral foi uma farsa, tanto do governo federal quanto do governo estadual. Beto Richa foi uma farsa. A campanha disse que as coisas estavam bem. No primeiro ano foi 40% no lombo do povo, só em IPVA, sem contar todas as outras taxas, cobrando do povo uma fatura pela má administração. Isso é um problema da política. Outra coisa importante na reforma, voltando à pergunta anterior, tem que acabar a reeleição para o executivo. O poder executivo, governador, presidente e prefeitos, no intuito de se reeleger, eles não fazem uma administração pensando na responsabilidade fiscal. Eles fazem uma administração irresponsável, pensando na reeleição. Com isso, criam dívidas, aumentam cargos comissionados, não fazem os contratos de maneira adequada para beneficiar alguns grupos, para poder ter mais votos, sem responsabilidade fiscal, gastando de maneira inadequada os recursos para poder vencer a eleição. A prova disso foi a última eleição. Nós tínhamos uma crise que era resultado não só da má administração, a crise econômica também diz respeito
há problemas externos, é uma crise que pegou o mundo inteiro, chegou no Brasil com mais força agora, e ela se agravou pela crise política, mas que a reeleição, comprovadamente agora, é um problema que precisa ser sanado. Ela começou a ter na época do Fernando Henrique Cardoso, e nós entendemos que é um equívoco, também deve ser alterado na reforma política. E essas emendas parlamentares aí que virou uma festa aí, apesar de ter a questão da legalidade, também se discute muito a moralidade. Você como deputado, qual que é a sua visão? Bom, também é importante separar, porque quando a mídia divulga isso, as pessoas que estão ouvindo parece que o deputado ganhou 10 milhões, o deputado ganhou 5 milhões. Meu Deus, parece para quem está ouvindo, o deputado ganhou, liberou, de que é para o deputado. Não é. A Constituição brasileira foi alterada em 2014 e foi construído na Constituição as emendas impositivas. Então, antes de 2014, os deputados próximos do governo tinham emendas, ou o governo cortava as emendas. Quem era próximo do governo tinha mais emendas, quem era fora do governo tinha menos emendas. A partir da construção das emendas impositivas, não importa se o deputado é da situação ou da oposição, ele vai ter as emendas para atender os municípios. Essas emendas é um pedacinho do orçamento do governo federal que os deputados e senadores indicam para as prefeituras. As prefeituras apresentam os projetos nos ministérios, depois de aprovado tecnicamente, as prefeituras recebem esses recursos, ou os hospitais, as instituições, para aplicar para as pessoas. Vou dar um exemplo. Em Ponta Grossa, eu fiz a indicação de uma emenda de 4 milhões de reais para a construção de uma maternidade, que não tem em Ponta Grossa. O governo do estado assumiu o compromisso de fazer o custeio, que também é muito importante, e essa maternidade vai ser construída lá. É uma emenda impositiva e eu sou oposição ao governo Temer. Agora, o que o governo está fazendo nesse momento é liberando a rodo as emendas de maneira mais apressada e, lógico, que liberando com mais facilidade, mesmo sendo impositiva, para os seus aliados. Então, o governo negocia essas emendas. Mas a minha preocupação não está nas emendas, porque as emendas vão ser aplicadas lá na base para a população. O que me preocupa é a liberação, por exemplo, de anistia para grupos que devem milhões para o governo federal, que tem a bancada ruralista que vai lá e negocia, para que os fazendeiros que bancaram a campanha deles não paguem mais uma dívida com o governo. O que me preocupa é quando existem negociações e loteamento de cargos, que os partidos que compõem a base aliada do governo vão lá, Temer, eu vou votar com você, mas eu quero mais cargos lá na Petrobras, eu quero mais cargos lá na Itaipu, no caso do Paraná. E aí coloca os seus aliados políticos, que negociam com os prefeitos, que negociam com as empresas que prestam serviços para essas empresas públicas e acabam criando um elo, no mínimo suspeito. O político tinha que tomar cuidado, porque o deputado é o responsável por fiscalizar o governo. Como que ele vai compor o governo, inclusive indicando cargos, indicando seus aliados? E é aí que o governo Temer faz uma grande negociata. O governo Temer, o próprio Temer e os seus ministros da sua, digamos assim, da sua base mais forte ali, que protege o Temer, da sua linha de frente, são ministros com experiência legislativa. Então, o Temer foi presidente da Câmara dos Deputados por 3 vezes, conhece bem aquilo. O Aécio Neves, que estava para ser preso, inclusive hoje à noite, saiu uma notícia agora novamente que a Procuradoria-Geral da República pediu novamente a prisão do Aécio Neves. Está se reunindo com o Temer para ajudar, também tem experiência legislativa, para ajudar nessa proteção ao governo. É triste, mas faz parte do jogo. Nós vamos ter essa votação na quarta-feira. Vai ter mesmo votação ou você acha que vai ficar naquele jogo de quórum para lá, quórum para cá? Qual que é seu prognóstico? Temos as estratégias, né? Hoje eu saio de Curitiba, amanhã de manhã tem um voo para Brasília, vamos reunir a oposição, porque nós queremos, sim, que o Temer seja julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Você que está me ouvindo, para entender a diferença. No processo de impeachment, a Dilma foi denunciada por crime de responsabilidade, teve pedalada fiscal e assinatura de decreto. Isso não é crime comum, é um crime administrativo. Na minha opinião, foi um acordo para colocar o Temer.
Nesse caso, não parte a denúncia de um cidadão comum, não parte de um deputado. A denúncia parte do Procurador-Geral da República, que, a partir de provas como a gravação periciada pela Polícia Federal, encontrou indícios de irregularidade, indícios de corrupção do Michel Temer. A Procuradoria-Geral da República pede ao Supremo Tribunal Federal que abra um processo, denuncie o Temer. Mas o único cargo que prevê que haja anteriormente uma votação, uma autorização por parte da Câmara dos Deputados é o cargo de Presidente da República. Então, para que o Supremo Tribunal Federal possa fazer uma análise, possa fazer um julgamento, possa investigar o Temer, é preciso uma autorização da Câmara dos Deputados. Se a Câmara não autorizar, esse processo fica escanteado. Voltará somente depois do fim do mandato do presidente Michel Temer. O processo fica em stand-by. E nós defendemos que não podemos ter um presidente que é acusado de corrupção pelo Procurador-Geral da República, pela Justiça, de ficar exercendo o cargo de Presidente da República antes que seja esclarecido esses casos. Então, se a Câmara autorizar com 342 votos, o Supremo faz primeiro um juízo de admissibilidade. Então, se o Supremo diz, não tem prova, isso que não vale, o Temer não é afastado, o processo é arquivado. Se o Supremo diz não, é grave e o Temer tem que ser investigado, aí ele vira réu e com isso ele é afastado da presidência da República por até 180 dias, num período onde o Supremo faz essa investigação. Alguns dizem, mas e a estabilidade política? Será que o Temer não tinha que ficar? Veja, você que de fato quer que o Brasil passe a limpo, nós não podemos, nesse momento de crise, ter proteção ou pensar especificamente em alguns grupos. Para de fato o Brasil ter estabilidade política, é preciso primeiro respeitar as leis, respeitar a Constituição. E a Constituição diz que quem deve tem que pagar pelos seus atos. E é isso que nós defendemos. Então nós vamos ter uma estratégia. Amanhã vamos reunir a oposição. O governo, a sessão, a votação só acontecerá se tiver 342 votos, 342 deputados registrando presença no plenário da Câmara dos Deputados. Então nós vamos escalar ali uns 20 deputados da oposição para que nós possamos ficar usando a tribuna, expondo os deputados que estão defendendo o Temer, pedindo a eles que não o façam. Hoje saiu uma pesquisa Ibope que mostra que 81% dos brasileiros defendem a investigação contra Temer, defendem a investigação por parte do Supremo Tribunal Federal, e nós vamos então fazer o papel da oposição nesse caso, que é tentar angariar alguns votos para que a denúncia possa ser aceita e investigada pelo órgão competente, que é o Supremo Tribunal Federal. E dentro, vocês têm mais ou menos ideia de quantos votos você acha que vão votar a favor do prosseguimento desse processo, ou você não tem como saber? Hoje é muito difícil fazer um prognóstico numa Câmara de 503 deputados. Os partidos que compõem a base aliada do Temer estão pressionando, inclusive com a ameaça de tomar os cargos, de demorar para liberar essas emendas que são impositivas e tudo mais. Não dá para ter um prognóstico. Nós estamos voltando do recesso, onde a gente ficou trabalhando nos estados, né? Eu mesmo visitei aí mais de 30 municípios nesse período, que estive aqui exclusivamente no Paraná, porque eu vou toda terça e volto quinta-noite, sexta-feira. Então amanhã que a gente vai ter uma noção, voltar a refazer os cálculos aí sobre esse quantitativo. Outra questão polêmica que você se manifestou também é a questão do aumento do combustível. Você entrou com uma ação, né, encampando junto com juristas lá, né, em Ponta Grossa, lá no juiz de Ponta Grossa, e parece que teve uma manifestação da juíza para determinar em 72 horas para que o presidente se manifeste e, né, esclareça sobre esse aumento. Poderia explicar um pouco melhor isso daí? O governo Temer comete um atropelo atrás do outro, e sempre quem fica com a conta é a população. Os combustíveis têm um papel fundamental e importante na economia, o preço dos combustíveis na economia brasileira. Tanto que um impacto como esse, que chegou a ultrapassar os 8% de valor real de aumento, tem um impacto muito grande
em cadeia em toda a economia brasileira. Você tem um impacto nos alimentos, que com certeza irão subir, você tem um impacto na inflação, que estava se recuperando, que volta a ter um prognóstico de crescimento, você tem um impacto na produção agrícola, você tem um impacto na exportação, na importação, no transporte como um todo. E a lei, para salvaguardar tumultos na economia, a Constituição brasileira, o Código Tributário diz o seguinte, que qualquer aumento de tributo precisa respeitar uma regra que é uma regra de antecipação. Ou seja, se o governo municipal, estadual ou federal vai dar um aumento nos tributos, ele precisa dar um espaço de tempo para que esse aumento possa vir a entrar em vigor, para que as pessoas se preparem. Vou dar um exemplo, transporte coletivo. Um dos maiores impactos no transporte coletivo é o óleo diesel. Se você tem de um dia para o outro, porque para cobrar do povo é fácil, eles dão aumento hoje e amanhã já está na bomba de combustível às 6 da manhã. Se você tem um aumento do combustível como foi esse, no outro dia o impacto já está na bomba, automaticamente esse valor já vai para a planilha do transporte coletivo. Você tem empresários que pagam o transporte do trabalhador, você tem o trabalhador autônomo, você tem as pessoas que usam o transporte. Ela se preparou para aquele mês, para os próximos 2, 3, 4 meses, e ela foi surpreendida, ela não vai dar conta daquilo que ela se organizou. Por isso a lei diz que não pode um aumento de tributo ser feito de um dia para o outro. Tem que respeitar no mínimo esses 90 dias. Um outro ponto é de que a própria Constituição brasileira, para salvaguardar os direitos do cidadão, diz que qualquer aumento de imposto deve ser feito por lei. E o Temer fez um aumento de imposto dos combustíveis por decreto, desrespeitando a lei. Então, visto essas ilegalidades que são totalmente fáceis de serem compreendidas, o texto da Constituição é muito claro, nós preparamos uma ação popular, eu entrei com essa ação popular em Ponta Grossa, junto com a assinatura do vereador em Ponta Grossa, Pietro Arnaud, do advogado Daniel Prochowski, que é especialista em direito tributário, inclusive é membro da OAB, na comissão que defende os direitos de todo cidadão na área de tributos, e também do Josmar, que é presidente do Sindiponta, que é o Sindicato das Transportadoras de Ponta Grossa. E a juíza, por que nós entramos com uma ação popular? Mas a ação popular, o desembargador em Brasília disse, já teve uma ação, ele disse que não é possível. É possível sim, porque a ação popular é quando existem danos aos direitos coletivos. Mais dano do que esse, a coletividade? Será que não trabalhou? Então a gente tem certeza que ela é uma ação apta a ser aceita pela justiça. E a juíza, de maneira responsável, coerente, eu até elogio a posição da juíza, antes de tomar uma posição, preferiu ouvir a parte autora, que no caso é o governo federal, Michel Temer. E ela deu um prazo, abriu um prazo de 72 horas, que começou a contar essa semana, porque a decisão veio na sexta-feira, então tinha que ser comunicado, né, a Advocacia Geral da União, o presidente Michel Temer, e a partir de hoje começa a contar o prazo de 72 horas para ele se manifestar. E após isso ela pode tomar uma decisão, e o que nós pedimos é uma liminar que suspenda o aumento de imediato dos combustíveis, porque isso já trouxe e está trazendo e trará ainda mais prejuízos à nossa população, que não pode aceitar que um governo que está comprando votos lá, liberando dinheiro à torto e direito de maneira equivocada, agora eu preciso de mais dinheiro, vou arrecadar mais 10 bilhões, cheguem numa canetada lá, decida aumentar o preço dos combustíveis. Legal, vamos na sequência continuar falando um pouco mais dessa crise política, das eleições do ano que vem, mas antes vamos assistir as notícias da semana com Isis Barros Lourenço. Boa noite. Vamos começar então falando sobre a Grande Curitiba. Cerca de 60% das ligações recebidas de quinta-feira a domingo pela Polícia Militar em Curitiba, região metropolitana e litoral, referem-se a reclamações de perturbação do sossego. Para atender as ocorrências, a PM conta com a Patrulha do Sossego, um braço da Ação Integrada de Fiscalização Urbana, a AIFU.
Nos 6 primeiros meses de 2017, o grupo prestou 774 atendimentos, 52% a mais que no ano passado. Lavrou 291 autos de infração de trânsito e 443 termos circunstanciados, além de apreender 382 equipamentos sonoros diversos. De acordo com a legislação, durante o dia, as atividades sonoras podem atingir até 70 decibéis. Já no período noturno e em áreas residenciais, esse limite cai para 45 decibéis. Já em locais de uso misto, onde há comércio e circulação de ônibus, o limite é de 50 decibéis. Agora vamos falar sobre a saúde aqui no Paraná. Dados da Secretaria de Estado de Saúde mostram que desde 2007 os casos de hepatites virais vêm diminuindo no Paraná. Entretanto, os números ainda assustam. Nos últimos 3 anos, 9.557 casos de hepatite A, B e C foram registrados no estado. A Organização Mundial de Saúde estima que cerca de 1,5 milhão de pessoas sofram dessas doenças no Brasil e apenas 20% delas sabem que estão doentes. As hepatites virais são doenças infecciosas causadas por vírus, os quais se alojam especialmente no fígado. Dentre os 5 tipos existentes da enfermidade, 3 são os que mais se destacam por efeitos sobre a população, A, B e C. De modo geral, as hepatites virais são assintomáticas, ou seja, uma pessoa que esteja com a doença provavelmente não vai ter sintomas aparentes. Por isso, especialistas dizem que esta é uma doença silenciosa. Entre os mais comuns sintomas estão a febre baixa, a fadiga, o mal-estar, náuseas, dor abdominal, falta de apetite, ectarícia, que é quando a pele fica com a coloração amarelada, urina escura e fezes esbranquiçadas. E agora vamos para a Lapa, região da Grande Curitiba. A comunidade quilombola da Lapa foi o local escolhido para lembrar o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, e Dia Nacional de Teresa de Banguela e da Mulher Negra, no último dia 25. A coordenação da Polícia da Mulher, o CPM, da Secretaria do Estado da Família e Desenvolvimento Social, em parceria com a Prefeitura do município, ofereceu serviços de orientação para mulheres da comunidade e atividades de convivência. A Lapa abriga a maior concentração quilombola da região metropolitana de Curitiba. Nas comunidades do Freixo, Marianal e Vila Esperança vivem cerca de 700 famílias, muitas descendentes de escravos. A principal atividade é o cultivo de tubérculos, legumes e hortaliças. Essas foram as notícias do nosso colaborador e jornalista Pedro Lima, e podemos voltar com a entrevista. Obrigado, Isis. Obrigado, Pedro Lima, competente jornalista de Almirante Tamandaré. Um grande abraço. Dando sequência, deputado, você falou em determinado momento da Lava Jato, da seletividade. Gostaria que você desse uma opinião em relação à Lava Jato, especificamente sobre delações premiadas. Até onde que é bom a delação premiada e até onde, de repente, a delação premiada da forma como ela é feita não incentiva a impunidade? Bom, a delação premiada, as investigações da maneira que vem ocorrendo, são graças a uma lei recente de 2013 que deu a possibilidade de se descobrir um esquema de corrupção muito grande. Agora é muito importante entender também as regras, e a gente vive um momento policialesco, que é o momento onde você quer condenar tudo e todos como se não houvesse a necessidade de ter investigações, de ter provas. As delações são importantes e a lei é muito clara. A delação precisa ser acompanhada de provas. E as delações mostram diferentes crimes. Existem crimes de caixa 2, que não é um crime de corrupção. Caixa 2 é o político que recebeu e não contou para a justiça que recebeu o dinheiro e fez campanha, mas não deu nada em troca. Existe o crime de corrupção, que é o crime quando você recebe o dinheiro e você dá algo em troca. Você vende o seu voto, você entrega um cargo, você dá algum benefício para aquele que te passou o dinheiro. E as delações que nós estamos vendo foram importantes para fazer algumas descobertas importantes, a grande maioria delas acompanhadas de provas e outras nem tanto. Vou dar um exemplo
é sobre a delação da JBS. A JBS chegou, fez um levantamento, pegou lá 1.800 políticos que receberam doações direta ou indiretamente e disse assim, olha, eu não sei o que é crime, o delator da Lava Jato disse assim, eu não sei o que é crime e o que não é. As delações estão aqui, mas tudo é ilegal, mas tem coisa legal. Foi exatamente desse jeito. Nesses nomes tinha vereadores do interior do Brasil que receberam santinhos do partido de R$200, registrado, então é legal. Quando você coloca num bolo igual alguém que recebeu para votar alguma coisa lá em Brasília, um deputado que indicou um diretor para beneficiar no Ministério da Agricultura, para liberar dinheiro no BNDES, você causa um espanto na política. Então existe a necessidade de separar o joio do trigo. O que foi legal? Doação registrada, aprovada pela Justiça, sem contrapartida, uma doação legal. Era permitido até 2014. Eu lembro muito bem a importância da pergunta, Rafael, porque na minha campanha de deputado, eu decidi que eu não aceitaria pegar dinheiro de empresas. Era permitido, era legal, mas eu decidi que eu não aceitaria doações de empresas privadas, porque eu já achava que se a empresa vir me doar, se eu sou amigo do empresário, por que ele vai me doar? Amanhã ele vai vir me pedir alguma coisa. Principalmente doações volumosas, $500 mil, 1 milhão, 2 milhões. Então, para não ter essa marra, aceitei doações só do meu partido para fazer a campanha, legal, santinhos, adesivos, materiais de campanha, e doações da coligação, mas sem doações de empresa. E mesmo assim, o meu antigo partido recebeu doações de empresas legais, doações registradas, aprovadas pela Justiça. Inclusive, eu sou um dos únicos deputados do Paraná, se eu não me engano, foi 2 ou 3 apenas de todos os deputados, que teve as contas aprovadas por unanimidade, sem ressalvas pela Justiça. Até porque não tinha muito o que analisar, só a parte administrativa, porque eu não recebi doação de empresa privada. As delações são importantes, sim. Agora, você não pode, por exemplo, e é um questionamento mais de opinião nossa, porque não cabe ao Legislativo. O Procurador-Geral da República pegou as delações da JBS e deu anistia total para aqueles irmãos lá que provaram que pegaram dinheiro sujo do Brasil ao longo desses anos e beneficiaram muitas pessoas em troca de favor. Não pode. E essas pessoas, se elas vão ter um prêmio por terem delatado, porque de fato elas ajudaram, delataram o Aécio Neves, pegaram com a boca na botija lá, pegou R$2 milhões, pegaram o presidente Temer, pegaram os ministros, muitos ministros, e muitos políticos que receberam via Caixa 2, que receberam dinheiro de propina em contas no exterior. Isso é muito grave. Então, é lógico que eles tinham que ter um benefício, porque eles mostraram para a Justiça, que não ia ter condições de descobrir isso, um esquema. Mas, primeiro, precisa ser levado em consideração. Por que anistia total? Eles poderiam ter uma diminuição da pena, agora não a condição de não serem nem processados. Eles aceitaram a condição de não serem nem processados, a Procuradoria e o Ministério Público. Eu acho que foi muito ruim isso, essa negociação, mas isso eu acho, é uma decisão, competência do Ministério Público. Uma outra coisa, é muito importante o sigilo, em alguns casos, das informações até que a Justiça apure as delações. Porque quem que está delatando? É alguém que está preso. A maioria, pelo menos, das delações, Rafael, são pessoas que estão presas. Então vamos fazer uma análise sem fígado agora. Uma análise razoável e jurídica da coisa. A pessoa está lá há 3 anos, 2 anos presa, através de uma sem condenação ainda, de uma preventiva, e a Procuradoria, o advogado dela diz, se você entregar, você pode ser solto. Daí a pessoa prepara uma delação e diz, não, essa não me serve, o Ministério Público, preciso de mais. Você tem que entregar gente grande, você tem que entregar deputado, você tem que entregar político. Aí a pessoa, na ânsia de ser liberada, ela está na cadeia. Eu fico pensando nos políticos do Nordeste vindo no frio do Paraná, preso aí na cadeia. Tem que ficar preso mesmo, você tem que ficar preso. Mas eu estou dizendo, aí a pessoa vai lá e cria fato, sem prova. Ela diz alguma coisa. Vaza essa delação e a pessoa, às vezes não é nem político, às vezes é um empresário, às vezes ela delata um diretor de uma empresa
que é um pai de família também, que é alguém. Quando ela delata essa pessoa, se essa delação vaza, sai lá no noticiário como delatado, já tem uma condenação prévia lá fora. A pessoa que viu aquilo fala, já é bandido, tem que ir preso, não sei o quê. Depois se descobre que era mentira. Mas o dano está feito. Depois, não era verdade. O cara queria ser liberado da cadeia e inventou. Citou o nome de alguém. É um adversário dele político. Citou. A justiça depois pode até inocentar. Mas, depois que está feito, infelizmente, o vazamento, digamos assim, você já teve uma condenação prévia. Vou dar um exemplo concreto. Eu não defendo, até acho que ele tem culpa, mas o Vacari lá. O Vacari, ele era tesoureiro do PT, foi condenado pelo juiz Sérgio Moro, e agora lá, eu acho que o Sérgio Moro faz um bom trabalho, acho que tem que ser igual para todos, não pode ser de um partido, não pode ir em eventos partidários, ficar tirando foto com políticos, que é uma crítica que eu tenho a ele, mas ele faz um trabalho importante como juiz, mas a segunda instância nesse caso, e nesse processo, porque o Vacari responde a outros, e aí ele pode ser culpado, mas nesse processo, os desembargadores da Lava Jato, na segunda instância, disseram que o Vacari não poderia ser condenado naquele processo, porque não tinha prova. Que a única coisa que tinha contra ele era uma delação. Alguém que falou que ele fez, mas não tem prova, só falou. Então a delação, segundo a lei, e aí os desembargadores respeitaram a lei, ela tem que ser acompanhada de provas. Qual é o envolvimento? Quem está? Da onde é? O que ele deu em troca? Aonde que foi feita a entrega? E essas provas não precisam ser provas assim, como as pessoas, mas o cara não vai ter lá uma filmagem há 2 anos atrás que deu dinheiro. Não precisa só isso. O cara pode ter a quebra de sigilo telefônico, vai comprovar se teve ligação, é uma prova. Indícios, né? Indícios. Você tem a fita do lugar onde se encontraram, da filmagem, isso é uma prova que pode ser considerado no processo. Você tem lá testemunhas, que apesar de serem provas mais frágeis, mas é uma prova também. Você tem lá um documento de uma planilha, é uma prova. Que você tem lá mensagens que você trocou com a pessoa, é uma prova. Então, se a delação é acompanhada de algo concreto, de uma prova, ela é muito importante. Agora, isso são erros pontuais, é nova essa legislação, precisa ser, digamos assim, aprimorada, o próprio judiciário tem que se adequar a ela, existem poucos advogados especialistas em delação, então, assim, ela é uma legislação ainda muito nova e que é importante, porque ela entrega o mal feito. Falar um pouco sobre as eleições, o Rede deve ter candidata a presidente, que é a Marina, só que nesse meio temos os extremos aí, que é a candidatura do PT, que pode ser o Lula, né? Vai depender muito do resultado do processo aí, que ele foi condenado, do resultado do recurso. Ele pode ser condenado, é bom deixar claro que ele pode ser condenado, mas ele pode obter uma liminar e ainda assim pode confirmar em Porto Alegre, no Tribunal Regional da 4ª Região, a condenação, mas ele ainda tem recurso ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça, pode obter uma liminar e concorrer. E do outro lado nós temos candidaturas de direita, principalmente extrema direita, que é o Bolsonaro, e o PSDB também vive essa indefinição. Como vocês do Rede vão trabalhar para fazer emplacar o nome da Marina? Nós não vamos trabalhar para emplacar o nome da Marina. Nós vamos aproveitar o espaço para apresentar uma proposta para o Brasil. E a consequência disso é ter alguém liderando, que é a Marina. Então, por consequência, buscar apoios para esse projeto. A Rede de Sustentabilidade é um partido novo que trouxe no seu estatuto as mudanças que a reforma política não consegue fazer. Nós não temos presidente no partido, nós temos porta-vozes. De preferência, e os porta-vozes que figuram como presidente, sempre são 2. É um homem e uma mulher. De preferência, o mais novo e o mais experiente. Em todos os cargos exigimos que se tenham 2 pessoas ocupando, um homem e uma mulher, de preferência o mais novo e o mais velho. A Rede defende as candidaturas avulsas. Nós temos no nosso estatuto a possibilidade dessas candidaturas independentes. Pela lei é obrigado a ser filiado no partido, mas nós damos a possibilidade da pessoa apresentar como uma proposta de uma causa. E o que a gente vê no Brasil hoje é um momento extremamente perigoso.
O que fez o Brasil entrar nessa crise? Foram os extremos. Essa polarização entre PT e PSDB, que trouxe bons resultados, de todos os lados, mas trouxe a ampliação da crise do sistema político, dessa corrupção, desse sistema que está falido, não funciona mais. Todo esse extremo de direita e esquerda, nós da rede entendemos que está superado. Você tem posições pessoais de acordo com a sua vivência na sociedade, mas não precisa você renegar o teu oponente ao extremo, porque você é certo e ele é errado. O PSDB, que eu tenho várias críticas à administração do Fernando Henrique Cardoso, do ponto de vista dos serviços públicos, do sucateamento dos serviços públicos, teve questões importantes na economia que precisam ser levadas em consideração. O governo do Lula, que é odiado mais pela pessoa, principalmente aqui no Paraná, e tem os seus defensores, o governo do PT, que teve os seus erros, teve coisas boas, melhorou a economia do Brasil também, teve acesso, milhões de pessoas saíram da extrema pobreza, deu acesso à educação, criou universidades, teve coisas boas do governo, como teve as coisas ruins, como esses escândalos que aconteceram ao longo desses últimos 20 anos. O que eu estou querendo dizer? Que nós da rede não defendemos nem esquerda nem direita. Nós defendemos, como diz a Marina, um passo à frente. Essa polarização, essa guerra entre os partidos que tenta buscar somente num polo a saída para a crise, está superado. O mundo vem provando isso com os avanços que nós estamos vendo agora nos debates políticos, inclusive perigosos. Em alguns casos, nós estamos tendo ampliação de um debate que foge da esquerda e direita, outros países mais atrasados, como os Estados Unidos. Veja o Trump. Uma fala dele falando agora sobre a questão ambiental criou uma instabilidade no mundo inteiro. Esse é o perigo de eleger o extremo. Esse é o perigo daquele que vem vender aqui uma facilidade. Eu vou ser presidente da República, vou acabar com a corrupção, com isso. Vou colocar militar na rua, vou matar bandido, Está errado. O Brasil já passou por essa experiência. A eleição do Collor, a defesa que o Collor fazia era caçador de marajás, corrupção, voltar à democracia. Então, veja, foi um erro. Então, encontrar o salvador da pátria não vai acontecer. Não existe um Deus aqui na Terra para poder chegar e resolver todos os problemas. É preciso montar um projeto coerente que saiba ligar os extremos, que saiba, por exemplo, defender a questão ambiental, sabendo que ela tem que estar interligada com a questão do desenvolvimento econômico. Elas não podem mais se degladiar, não tem mais espaço para isso. Ambas são importantes e é preciso encontrar uma solução para isso. Nós temos essa proposta. E a Marina, que tem uma experiência de vida fantástica, que tem uma história de vida muito bonita, e mais do que isso, que superou as adversidades, que passou ilesa nesses processos que nós estamos vendo de descobrimento de absurdos e de roubos que aconteceram no Brasil ao longo dos anos, que tem experiência administrativa, que foi eleita uma das 100 pessoas mais importantes e influentes do planeta para fora, é chamada constantemente mundo afora para falar sobre a questão ambiental, sobre a crise no Brasil, que é uma mulher que se desprendeu desses grupos políticos e que também pode cometer erros. Falava com ela dia desses e a Marina falou, olha, eu apresentei uma proposta para o país que não chegou ao segundo turno. E como sabia que as coisas não estavam bem, a Marina pessoalmente, porque não foi nem a rede, apoiou a Aécio. Ela falou, foi um erro. Foi um erro porque na vontade de ter um candidato que aceitou algumas das nossas propostas, a gente acaba se submetendo, mas porque não sabia que estavam tão ligados a essas situações tão graves. Por isso a importância de ter candidaturas. E a rede defende o nome da Marina, nós temos alguns outros nomes que podem compor com a Marina, que podem vir junto com o partido de respeito nacional, de grande respeito na sociedade, e a gente espera aí poder participar desse debate. Em relação, você falou em Salvador da Pátria, falando especificamente de uma figura que vem crescendo nas pesquisas, que é o deputado federal Bolsonaro, teu colega lá. Qual que é a sua visão? Você acha que a candidatura dele vai conseguir, ele vai ter condições de emplacar uma candidatura, tendo em vista que é necessário aí um apoiamento em termos de Brasil, né? Você fazer uma campanha presidencial, não adianta só você sair pedindo voto aí em rede social, que
não é viável. A gente tem que ter estruturas partidárias do país inteiro. Qual que é a sua opinião? Eu já disse anteriormente, o que me preocupa são os extremos. Qualquer extremo é ruim. Qualquer um que ache que resolver as coisas facilmente através de políticas perigosas, resolver a situação, a gente pode entrar num colapso e a situação pode ficar muito mais grave do que se parece. Ditadura não diz respeito somente a aqueles personagens como Maduro, por exemplo, agora que vem sendo amplamente criticado. Quando você faz um posicionamento que retira direitos das pessoas, que desrespeita as minorias, que não respeita segmentos, você está sendo preconceituoso também. Me preocupa algumas posições já públicas do deputado Jair Bolsonaro, que me parece não são de conhecimento das pessoas. E se são de conhecimento, se representam uma parcela da sociedade, entendo eu que não é a maioria da população para se chegar à presidência da República. E é preciso ter responsabilidade, é preciso ter alguém que tenha serenidade, que tenha responsabilidade, que saiba dialogar. Quem chegar lá e não dialogar com a oposição, não dialogar com a sociedade, não dialogar com outros segmentos da própria sociedade que não pensam como você, não vai governar. Você não está elegendo um chefe, você não está elegendo um general, você não está elegendo um dono, você está elegendo um líder. Para que o Brasil saia dessa crise, para que a gente consiga superar, se desenvolver, diminuir a desigualdade, você não precisa de um chefe, você precisa de um líder. E o Bolsonaro, em algumas posições mais graves, deixa isso. Imagina a imagem do Brasil para um cara que olha para uma deputada, independente de quem seja, e diz que ela não merece ser estuprada porque ela é feia. Ali, ele não disse isso apenas para uma deputada, ele disse isso para a mulher brasileira, para alguém que deu uma entrevista falando que lá atrás as pessoas que morreram na época da ditadura lutando para que houvesse democracia, que tinha que ter morrido mais umas 30, 40 mil pessoas e que se tivesse crianças no meio, tipo paciência, não dá para você considerar que isso, para aquele que critica a opção sexual das pessoas, eu sou católico, eu sou uma pessoa que tem a minha opinião pessoal, mas a minha opinião política, que tem que respeitar o Estado laico, que tem que respeitar o direito de todos, tem que ser respeitado essas pessoas. Eu coloco essa minha opinião de maneira republicana, respeitando todas as pessoas. Isso nem diz respeito à política pública somente, diz respeito ao direito individual da pessoa, religião. O Bolsonaro, lá na votação, foi elogiar uma pessoa, um coronel, que foi torturador. Aí as pessoas, me parece, muitas delas, inclusive jovens, que não passaram por isso. Eu não passei, mas eu estudei, eu vi história. Me preocupa o que isso pode significar para o Brasil. Todos os extremos. Agora, ele tem o direito de pleitear a candidatura, representa uma parcela da população, eu dialogo e debato com ele vários assuntos. Me preocupa o posicionamento, sim, como o Bolsonaro iria conduzir a economia brasileira. A economia, nós estamos falando de uma situação que precisa ter. Qual equipe iria compor com ele? Então, assim, o que precisa não é sozinho. Diferente do deputado. O deputado é opinião, é parlamento, é falar mesmo, é criticar, é debater. O presidente não. O presidente não pode ser partidário. Inclusive dessas causas. Ele precisa defender o direito da maioria e da minoria. Então é uma preocupação que a gente tem aí. Mas, mais do que tudo isso, é a legitimidade das urnas. Eu respeito a opinião. Eu fui candidato em Ponta Grossa, não venci as eleições para prefeito, fiz 45% dos votos. E eu hoje faço uma oposição ao prefeito, mas eu respeito a legitimidade da eleição dele. E vou ajudar no que é preciso. É preciso isso. Eu não saio falando por aí, eu sou um opositor do Beto Richa. Sou uma pessoa que não acredita no governo dele desde o começo. Mas eu nunca saí na rua falando impeachment do Beto Richa. Porque daí daqui um lado se fala uma coisa, quando é do teu, daí se fala outra, daí não pode. Tem que parar essa incoerência na política. E a rede defende isso. Estourou nosso tempo, deputado. Agradeço a entrevista, o espaço está aberto e vamos conversando aí. Sucesso nas eleições de 2018. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, de estar falando aqui na nossa capital do estado, que eu tenho muito orgulho, muita satisfação de morar no estado do Paraná. Dizer às pessoas, se você que está me ouvindo, se tem uma crítica, uma sugestão, uma ideia, uma pergunta, vou deixar para você o número do meu telefone. Eu só tenho esse número, nunca mudei de telefone. E você que quer fazer uma pergunta, uma sugestão, fique à vontade. É o
99927 1718. 99927 1718. Só lembrando que o prefixo é 42, que é o prefixo de Ponta Grossa. Então é 42 99927 1718. E de Brasília, o número do nosso gabinete é o 61 3215 5480. Muito obrigado por essa oportunidade, agradeço aí a TV Transamérica. Legal, agradeço a você que nos acompanhou. Tenha uma grande semana, um grande abraço. Estaremos de volta segunda que vem às 19h30. Esta emissora passa a apresentar o programa A Hora dos Milagres. Órgão oficial da Santa Casa de Misericórdia de Nosso Senhor Jesus Cristo. Na palavra do homem do povo sofrido, Bispo Moisés Amado. Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, tem um milagre para você e sua família. Olá, meus amigos, que a bênção de nosso Senhor